Amados irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. E acompanhemos a leitura dos versículos 18 até o versículo de número 21, versículo 22 e 23 de nossa passagem. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos para outra passagem da palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. A partir do versículo 5 até o versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5 até o versículo número 12. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora vamos para a confissão de nossa fé. Nós estamos seguindo as pregações da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus, conforme confessamos no catecismo de Heidelberg. Vamos agora para o domingo 11 do catecismo de Heidelberg. Domingo 11.
seja Salvador. Resposta: porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Pergunta e resposta 30. Será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos santos, ou em si mesmos, ou em qualquer lugar, creem realmente no único Salvador Jesus? Resposta: não creem, pois na prática negam o único Salvador Jesus, mesmo que falem tanto dele, pois das duas, uma. Ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé devem encontrar nele tudo o que é necessário à sua salvação. A pregação nossa desta manhã é baseada no texto de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21, e na doutrina da Palavra de Deus confessada no domingo 11 do Catecismo. Então eu peço que deixem abertos, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 1 de Mateus, conforme nós lemos. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o plano da salvação não foi definido nem executado pelo homem. Esse plano ele foi planejado, definido e tem sido executado por Deus. Isso nós aprendemos logo no início da Bíblia, quando nós abrimos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15 é a primeira pregação do Evangelho. É Deus, logo após a queda, falando ao homem como Ele salvará o homem e a criação do pecado. Ele está falando à serpente diante do homem e da mulher que haviam caído. O texto nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falando à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Notem que o próprio Deus é quem define a vinda e a vitória do descendente da mulher que vencerá o diabo. Tudo isto sem o auxílio do homem caído. Então, nós podemos perceber que desde o Éden Deus ele vem conduzindo o acontecimento ou os acontecimentos no mundo com algo, com o objetivo para garantir a chegada do Salvador prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E por isso que quando nós estamos lendo a Bíblia para nós mesmos ou para os nossos filhos, nós devemos ver que no Antigo Testamento Deus está cumprindo essa promessa. Deus ele deu a Adão e Eva um filho chamado Sem, depois que Caim matou Abel. Deus ele preserva a descendência santa no meio de um mundo caído. Deus ele chama Abraão. O Senhor ele manda o seu povo para o Egito. O Senhor ele chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. O Senhor ele estabelece um povo na terra de Canaã. Deus ele dá uma monarquia a Israel, ou seja, um rei, uma descendência de reis. Deus ele leva Israel para o cativeiro babilônico e ele traz Israel ao cativeiro babilônico. E a Bíblia nos diz que no tempo certo, conforme diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, no tempo maduro, Deus ele manda seu Filho unigênito para encarnar o verdadeiro homem nascido de mulher. Tudo isto, meus amados irmãos, é esse plano salvador de Deus sendo executado precisamente, de modo preciso. Deus enviou o seu Filho para habitar em nosso meio.
João capítulo 1, versículo 14. E o Senhor Jesus, ele encarnou para cumprir esse plano de salvação. Um plano perfeito e pensado em seus mínimos detalhes, até mesmo na escolha do nome que Deus daria ao seu Filho unigênito. Esse nome seria uma boa notícia, uma boa nova. Esse nome dado ao Filho de Deus seria o próprio Evangelho. Porque o nome do Filho de Deus seria Jesus, que significa Salvador. E neste culto de manhã, domingo, em nome do Senhor, eu prego o Evangelho de Cristo no seguinte tema: o nome do Salvador é Jesus. Este é o tema da nossa pregação nesta manhã. O nome do Salvador é Jesus. E nós veremos 3 pontos nessa pregação: Salvador do seu povo, Salvador de quê? E em terceiro lugar, somente nele podemos buscar e achar a nossa salvação. O nome do Salvador é Jesus. O nome do Salvador é Jesus, o Salvador do seu povo. Quando nós lemos a Escritura de Gênesis a Apocalipse, nunca encontraremos que foi prometida uma salvação universal. Desde Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, Deus ele coloca uma divisão na terra entre a humanidade. Notem que o texto lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele nos fala que há 2 descendências: há a descendência da mulher e os descendentes da serpente. Há quem pertence a Deus e quem foi entregue e deixado debaixo do juízo e do domínio do diabo, ou seja, os descendentes da serpente. Há filhos de Deus e há filhos do diabo. O próprio Jesus ele disse isso àqueles líderes de Israel que não creram no seu nome. Jesus disse: vocês não creem em meu nome porque vocês são filhos do diabo, não de Abraão. E quando nós temos essa visão clara que há uma divisão posta por Deus na humanidade, é mais fácil nós entendermos o versículo de Mateus capítulo 1, versículo 21. Porque notem que o nome de Jesus mostra que o Filho de Deus ele veio para salvar o seu povo, somente este povo. Veja lá, por favor, Mateus capítulo 1, versículo 21. O texto nos diz: ela, referindo-se a Maria, a mulher, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Filho de Deus tem um nome que diz que ele é salvador de quem? Ele salvará o seu povo. Percebam que o Espírito Santo na Escritura diz que Jesus, o Filho de Deus, salvará um povo definido, o seu povo, sua possessão, o povo da sua herança. Quem é esse povo? A sua igreja. Claro que quando nós falamos isto, nós não estamos dizendo que o sangue de Jesus não é poderoso para salvar toda a humanidade, toda a criação, todos os seres
anjos, até os anjos caídos. Nós estamos dizendo isso. Nós sabemos e até confessamos quando nós lemos, por exemplo, os cânones de Dort, que é um dos símbolos de fé da Igreja Reformada e de outras igrejas de Cristo no mundo. Nos cânones de Dort, no capítulo 2, artigos 3 e 4, nós confessamos que o sangue de Jesus ele é poderoso para redimir toda a criação, homens e anjos caídos até. Mas, quando nós falamos que Jesus ele morreu ou veio para salvar apenas o seu povo, nós estamos repetindo o que a Escritura diz, porque a Escritura, ela de fato ensina que a obra de Jesus é objetiva, a obra de Jesus foi definida, a obra de Jesus foi limitada, ou seja, sempre foi o desejo de Deus salvar apenas um povo escolhido. Ponto final. Dentre todo o gênero humano caído, sempre foi o plano de Deus salvar somente o seu povo eleito. Isso é o Evangelho. Isso é o ensino da Sagrada Escritura. E não adianta nós torcermos essa mensagem para tranquilizar pecadores. Não é conforme a palavra de Deus, nós omitimos deixarmos de falar essa verdade para podermos nos igualar e sermos mais simpáticos com as demais igrejas que nos cercam. Porque senão nós estaríamos não falando a mensagem da palavra de Deus, pois a Bíblia ela nos ensina claramente: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o Evangelho. E esse Evangelho, ao invés de mostrar um Deus que é injusto com pecadores, que ele não escolheu, que não tem base bíblica também para alguém pensar dessa forma, pelo fato de Jesus só vir para salvar o povo dele, porque Deus poderia muito bem, por justo juízo, sem prejuízo nenhum para nós, deixar toda a humanidade na condenação e lançá-los no inferno por justa causa. Mas essa mensagem sobre Jesus nos mostra a misericórdia de Deus, porque dentre o gênero que merecia a condenação, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus se manifestou em Jesus. Pois mesmo o povo para quem Jesus veio não merecia ser salvo. Porque esse povo, nós que servimos ao Senhor, segundo a nossa própria natureza, somos pecadores, somos herdeiros do pecado original, da corrupção de Adão. Nós pecamos todos os dias com o Senhor, e por causa disso, nós e nossos filhos merecíamos o castigo de Deus em corpo e alma, igualmente a qualquer pecador que não se encontra nesta igreja aqui, adorando ao Senhor e ouvindo sua palavra. Nós somos dignos. Mas Jesus nos foi dado para nos salvar de nossos pecados, e o nome dele prega isto para nós. Dita esta doutrina que está no texto da Escritura, a Igreja de Cristo ela crê e confessa essa mesma doutrina no catecismo. Veja o dia do Senhor, o domingo 11, a pergunta e resposta 29 do seu catecismo. Notem como essa resposta, essa pergunta e resposta ecoa a doutrina que vemos em Mateus capítulo 1, versículo 21. Por que o Filho de Deus é chamado de Jesus, ou seja, Salvador? Resposta: porque ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação.
Esse nos salva não é a confissão do mundo. É a confissão da igreja, povo de Deus. Nós que estamos conforme a palavra de Deus, dizendo que Ele, que recebeu o nome de Jesus, que é Salvador, nos salva de nossos pecados. E porque em ninguém mais devemos nós buscar ou podemos encontrar salvação. São os crentes que confessam isso. O nome do Salvador é Jesus. Jesus veio para nos salvar de quê? Essa pergunta é importante. De que Jesus nos salva? O texto de Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: Ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. A resposta está aqui. O Senhor Jesus, Ele salva o seu povo dos pecados deles. Amados irmãos e irmãs, isto mostra-nos que, como eu já falei, o Senhor Jesus, Ele veio para um povo que merecia a ira de Deus, um povo com pecados, um povo que merece a condenação em corpo e alma. Foi para esse povo que Jesus veio. Porque o Evangelho nos mostra que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar doentes e não sãos, ou seja, pessoas sem doenças. O Senhor, Ele veio salvar pecadores e não justos. Ele falou isso quando Ele estava comendo na casa de Levi, o publicano, em Marcos capítulo 2. Isso nos mostra o que é a igreja. A igreja é uma comunidade de pecadores que foram salvos da condenação de Deus. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. A igreja não é uma comunidade de moralistas. A igreja é uma comunidade, uma assembleia de pessoas pecadoras. Agora, a graça de Deus nos alcançou. A condenação que foi retirada de sobre nós foi colocada sobre o Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, capítulo número 5, 2 Coríntios, capítulo de número 5, nos diz, falando sobre o mistério da reconciliação. O apóstolo, ele fala no versículo 21, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Condenação pesada sobre nós foi colocada sobre Cristo. A justiça de Cristo e a sua obediência perfeita foi colocada sobre nós. O Filho recebeu o nome Jesus, pois Ele salvará o seu povo dos pecados deles, diz o Evangelho. Por isso que nós podemos perceber que falar do Senhor Jesus sem falar do que Jesus salva o pecador é o mesmo que falar de um médico muito famoso, muito profissional em sua área, sem falar da doença mortal que este médico cura. Você imagina? Você falar de um médico, esse médico é muito famoso. Aí a pessoa diz, ele cura você de quê? Ele faz o quê? Eu não sei. Tem algum valor?
Tem algum sentido? Não tem valor? Não tem sentido? Por isso, meus amados irmãos, percebam que não tem sentido falar de Jesus e não falar do nosso pecado, não falar da nossa miséria, não falar da nossa condenação em Adão e no pecado. Notem a própria estrutura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela começa falando da graça misericordiosa do Senhor em criar todas as coisas do nada, fala de como Deus criou o homem, depois revela-nos de onde vem toda a miséria da humanidade. Queda, capítulo 3. Essa mesma estrutura não pode ser negada na pregação. O apóstolo Paulo, da mesma forma, quando ele começou a pregar, a falar, a escrever a igreja em Roma, ele usou a mesma estrutura. Ele falou da miséria, ele falou de como somos salvos desta miséria, depois ele falou na sua carta aos Romanos como nós devemos viver gratos a Deus por essa salvação da miséria. E o nosso catecismo, notem, quando nós chegamos no catecismo de Heidelberg, nós pegamos logo o primeiro domingo, que é a introdução do catecismo, que fala sobre o nosso único consolo. Nós vamos ser introduzidos no assunto sobre miséria, para depois aprendermos sobre a nossa salvação, para depois aprendermos como somos gratos a Deus por nossa salvação. Então percebam, meus amados irmãos e irmãs, que não tem sentido falar de Jesus e não falar do nosso pecado, da nossa condenação em Adão e no pecado. Agora, a realidade é que hoje, em nossos dias, se tornou pecado falar de pecado. Há pregações hoje que somente diz ao pecador: Jesus ama você e quer salvar a sua vida. Se limita nisto. Mas se você é uma pessoa esperta e ouve tal mensagem, Jesus ama você e quer salvar a sua vida, consequentemente você deve perguntar: salvar a minha vida de quê? Do pecado? Falsa igreja cristã dos nossos dias dirá: não fala de pecado. Por que a gente vai falar de pecado? Falar de pecado deprime as pessoas. Fale que Jesus nos salva das nossas tristezas. Fale que Jesus nos salva das nossas tensões diárias. Fale que Jesus nos salva da injustiça social. Fale que Jesus salva o homem da doença, da falta de dinheiro, e etc. Fale que Ele salva você desses problemas, mas não toque em pecado. Falar de pecado não dá ibope, não traz fama para a igreja de hoje. Mas será que esse tipo de pregação moderna é a pregação fiel da palavra? Não é? E falar de Jesus e não falar de pecado é tornar o nome de Jesus sem sentido. Veja que o evangelho falado pelo anjo a José, no versículo 21, ele diz: ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Isso é a explicação. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Para que o nome de Jesus tenha sentido para o pecador, você e eu devemos entender o que é pecado. Para que o nome de Jesus ele tenha sentido na pregação da palavra, você tem que dizer ao pecador: você é um pecador, você pecou, você transgrediu, você merece condenação, você precisa de Jesus. O Espírito Santo está falando
que o Filho de Deus recebeu o nome Jesus para deixar claro que Ele salva o seu povo dos pecados deles. Os líderes religiosos, os ditos pregadores de nosso tempo, precisam se arrependerem do pecado e não pregarem sobre o pecado. A pregação fiel apresenta o pecado do homem. A pregação fiel do Evangelho diz ao homem que ele é um pecador miserável e precisa de verdadeiro arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Veja a pregação de Pedro às autoridades de seu tempo. Notem, meus amados irmãos, lá no capítulo 4. Ele chama, ele apresenta às autoridades do povo o pecado deles. Versículo de número 10. Ele diz: tomai conhecimento, lá em Atos 4, versículo 2. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo, ele falou do pecado. O apóstolo, ele de fato disse o que o povo fez. O apóstolo chamou eles a crerem em Cristo Jesus. Nos versículos do capítulo anterior, na situação que levou os apóstolos diante da autoridade, a pregação foi semelhante. Veja no capítulo 3, no versículo de número 14, o apóstolo ele vai dizer ao povo, depois da cura do paralítico, porque eles foram levados às autoridades, porque pelo poder do nome de Jesus, Pedro e João curaram um paralítico de 40 anos, de mais de 40 anos, que estava lá na Porta Formosa. Você vai aprender isso lá no capítulo 3, versículo 1 a 10. E quando o povo viu, ficou atônito com aquele milagre. E Pedro ele passou a pregar o Evangelho. Depois do versículo 13, ele explicar sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que estava operando em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Ele no versículo 14 diz: vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. E versículo 17 ele diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aí veja o versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Como os apóstolos, os pregadores, eles são chamados a falar aos seus ouvintes sobre pecado. E por isso,
que se alguém está em uma igreja, se você não ouve, escuta pregações que confrontem os pecadores sobre o pecado deles contra Deus, o meu lugar, o seu lugar não é nessa igreja. Saia desta igreja logo. Saia, porque você não está encontrando nessa igreja a pregação fiel do Evangelho, a pregação que eu e você precisamos. Porque nós precisamos da pregação fiel, da pregação completa, a pregação que apresenta-nos a doença e a cura, a pregação que apresenta-nos a vida e a morte, a pregação que nos apresenta o pecado contra Deus e o perdão gracioso de Deus. Pregação que diz ao homem: você é um perdido pecador, mas Jesus é o de fato completo Salvador para te salvar dos teus pecados. Pregação completa. Somos chamados para que nós possamos estar atentos àquilo que nos está sendo pregado, porque a palavra do Senhor nos apresenta que o Senhor Jesus recebeu este nome porque Ele nos salvará dos nossos pecados. Isso é a pregação completa. Isso é a boa nova. Da mesma forma, é um alerta para nós cristãos, porque essa mensagem nos ensina que falar do nome de Jesus e viver em pecado é uma blasfêmia contra o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele nos comunica a obra que Ele fez por nós. Ele nos salvará dos nossos pecados. O nome de Jesus é uma pregação para mim e para você, que não tem como eu, depois de ter recebido pela graça de Deus o Evangelho e a fé, depois de ter recebido pela graça de Deus o sinal do batismo, eu possa viver em pecado, viver amando os meus pecados. Porque o nome de Jesus foi colocado sobre mim, sobre você, sobre os nossos filhos pequenos, e esse nome está pregando para mim: eu salvei você dos seus pecados, não para você viver em pecado, não para você dizer amém ao pecado, mas para salvar você do pecado. Por isso que esta pregação também, ela nos lembra o nosso chamado à santidade, nos lembra esse chamado de santidade que está em nosso batismo, porque no batismo o nome de Jesus, ele foi colocado sobre nós como um emblema, como uma marca. Lembre-se que Jesus, ele ordenou os seus apóstolos a batizarem em nome do Pai e do Filho. O nome representa a pessoa. Então, quando eu recebo o batismo, o nome de Cristo está sendo colocado sobre nossas testas, para garantir que nós fomos salvos da ira de Deus, para nos garantir que nós tivemos os nossos pecados lavados com o sangue precioso de Jesus, para nos garantir que nós somos separados do pecado e do mundo para servir somente a Deus, para nos garantir que não somos mais escravos do pecado. Então, se eu e você, como cristãos, como discípulos de Jesus, temos o nome de Jesus em nossos lábios, através das nossas confissões, através dos nossos hinos que nós cantamos no culto e fora do culto, eu não posso, de modo nenhum, viver uma vida dominada por qualquer pecado, pois Jesus nos salvou e me salvou desses pecados.
foi chamar foi Jesus, porque Ele nos salvou de quê? Do nosso pecado, ou dos nossos pecados. Notem que como é sério o Evangelho. Notem que confessar Jesus é muito mais do que você vir à igreja aos domingos. Notem que confessar Jesus é muito mais do que ter confissões bíblicas. Note que confessar Jesus é muito mais do que você andar na rua com uma camisa estampada ao nome de Jesus no seu peito. Note que confessar o Evangelho é viver o Evangelho. Isso é confessar o nome de Jesus. Terceiro e último ponto: o nome do Salvador é Jesus. Somente nele podemos buscar e achar a nossa salvação. Percebam que nós confessamos no domingo 11 na resposta do número 29 seguinte: porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Percebam como essa passagem ela ecoa aquilo que foi pregado pelo apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 11, versículo 12. Em Atos capítulo 11, 12, o apóstolo diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12: e não há salvação, não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O termo nome representa a pessoa do Senhor Jesus. Note que ele está em paralelo com não há salvação em nenhum outro, porque no conceito bíblico o nome representa a pessoa, representa a obra. Assim nós vemos que pela Bíblia o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador. E se o Filho de Deus não fosse o único, quando a gente fala único, a gente está excluindo os demais, único Salvador, ele não receberia o nome de Jesus. Que sentido faria isso? O anjo falar a José: põe o nome dele Jesus. Se houvesse outros salvadores para salvar você e a mim. Porque se você, homem pecador, mulher pecadora, pode se salvar por suas próprias obras ou pelas obras de outra pessoa e não somente por Jesus, então por que Deus ele precisaria encarnar? Porque Deus ele precisaria, como Filho, ele morrer e ressuscitar para a nossa salvação? Por quê? Se há salvação fora de Jesus Cristo, porque o apóstolo Pedro diria: não há salvação em nenhum outro, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O homem ele deve parar de buscar salvação nele mesmo, em suas obras, em outras criaturas. O homem deve cessar essa busca maluca dele, porque o Evangelho só apresenta uma mensagem: somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Salvador. Essa é a mensagem única. Da mesma forma, é um alerta para todos aqueles que, não só para os pagãos, mas para todos aqueles que
dizem confiar em Jesus, dizem que creem em Jesus, mas durante a sua vida, de fato está buscando o seu bem, está tentando completar a obra de Cristo através das suas próprias obras ou das obras dos santos mortos ou santos vivos. Porque hoje em dia, se você for assistir televisão, você vai ver muitos programas, homens que se dizem pastores, bispos ou outras coisas mais, convidando as pessoas para a sua igreja, dizendo: olha, venha para o nosso culto. Se você tem falta de fé, creia que eu, homem de Deus, transferirei fé para você. Eu irei orar por você, e mesmo que você não creia, você receberá as bênçãos do Senhor. Ou seja, algo pior do que a igreja romana faz. Aquele pregador está dizendo que ele tem fé e méritos suficientes para transferir para outros pecadores, para que esses outros pecadores recebam as bênçãos de Deus. É isso. Se uma pessoa ela diz crer em Jesus, mas não confia somente em Jesus como único Salvador, se uma pessoa, ela pode cantar hinos bonitos que falem de Jesus com muito fervor, mas se essa pessoa, ela só fala palavras bonitas e fervorosas sobre Jesus, mas não confia que somente Jesus, Ele é o Salvador, que somente nele nós encontramos a nossa salvação e todos os tesouros da nossa salvação, essa pessoa não crê de fato em Jesus, porque é tudo ou nada. O Evangelho, ele é uma mensagem sem rodeios e sem duas vias de salvação. O Evangelho, ele diz ao homem: confie e confesse que somente o Senhor Jesus é o Salvador, em quem nós encontramos tudo para a nossa salvação. Ou não confesse essa fé em Cristo e vá para a merecida perdição. O Evangelho, ele só coloca um caminho de salvação, e se o homem nega esse único caminho, ele vai seguir para o devido fim dele, perdição eterna, incordial. Por isso, pela pregação do Evangelho, o apóstolo, ele apresentou ao povo de Israel, e essa pregação está ecoando dos quatro cantos da terra. O apóstolo disse: e não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a pregação apostólica. Por isso, quando essa pregação é pregada, o Senhor Deus, ele põe diante do homem duas coisas, e somente uma é verdadeira. Ou para você Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Isso nós confessamos também na pergunta e resposta 30. Veja a pergunta e resposta 30 do Catecismo. Diz: será que aqueles que buscam o bem e a salvação dos santos, ou em si mesmos, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer lugar, creem realmente no único Salvador Jesus? A resposta é: não creem, pois na prática negam o único Salvador Jesus, mesmo que falem tanto dele. Pois das duas, uma: ou Jesus não é perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé devem encontrar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Uma pergunta crucial deve ser feita: qual dessas duas verdades é verdade para você?
estão ouvindo essa mensagem. Que estes aceitem pela verdadeira fé o único Salvador, Jesus, porque não há nenhuma salvação em outro, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Evangelho ele nos apresenta que o Senhor Jesus é o descendente da mulher, que acabará com o diabo, que nos salvará das obras do diabo, o Salvador que tem o nome certo, Jesus. Notem que o anjo disse ela, ou seja, a mulher, ela dará à luz um filho. E notem o que Deus lhe falou à serpente lá no Éden: porém inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, essa descendência lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era um homem, um filho, Jesus. Por isso que, se até hoje qualquer pessoa que ouça essa mensagem não confiou somente em Jesus para ser salvo, essa pessoa deve arrepender-se dos seus pecados e confiar somente no Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem de Deus para todos aqueles que estão fora da igreja de Jesus. Esta é a mensagem de Deus até mesmo para aqueles que pertencem à aliança, que estão dentro da aliança, mas que estão confiando na fé, por exemplo, de papai, de mamãe, que estão confiando no batismo somente, que estão de fato buscando salvação numa tradição religiosa. Não, o Evangelho está dizendo: é Jesus o Salvador, não é o batismo o Salvador, não é a igreja o Salvador, é Jesus o Salvador. E você tem que crer e confiar que somente Ele é o seu Salvador, o completo Salvador, aquele que te salvará dos teus pecados. Confessar, crer. Porque o Filho de Deus recebeu o nome de Jesus, esse nome que nos garante que Ele é o suficiente, o único, o poderoso Salvador do seu povo. Assim, pela verdadeira fé em nome do Senhor Jesus, se console no perdão que o Evangelho garante a você. Confie que este Salvador que nasceu da mulher e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, é o completo Salvador de sua vida, que guardará você até o dia final. Console-se nele e somente nele. Quando você estiver sendo atacado ou atacada por todos os seus inimigos, por todos os seus lados, quando você estiver vendo as suas fraquezas e quedas, console-se somente nele. Pois somente Ele tem um nome que é a verdadeira pregação do Evangelho para nosso consolo, nossa alegria e a nossa paz com Deus. O nome do nosso Salvador é